pessoas! Nós estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Berlindas Podcast. Eu sou Milena, eu estou aqui com a Amélia. Diga oi, Amélia. Oi! E o episódio de hoje é Amor, Amor, Carreiras à Parte. Como que começou essa história? Estávamos aqui, Amélia e eu, pensando sobre pessoas que a gente conhece, muitas vezes, amigas, que em determinado momento da vida, em um relacionamento, estando em um relacionamento, sempre que há essa divisão entre carreiras, né, que é preciso fazer uma escolha, de repente mudar de cidade, mudar até de país, parece que a carreira da mulher ela sempre está mais disponível para ser negociada, né? Para ser encerrada ou para dar uma pausa e ser retomada lá na frente. Mas a gente não sabe se isso é verdade, né? Se sempre acontece ou por que que isso acontece. E para saber mais sobre isso, a gente resolveu trazer uma convidada. Temos hoje uma convidada especial, que é a Raquel. É uma das mulheres incríveis que eu conheci aqui em Berlim, que eu tenho essa alegria de dizer que é uma das amigas que eu fiz aqui, dessas que são bem especiais e que ficam para a vida e que tornam essa vida de imigrante, de estranho no ninho, mais leve, mais legal. Então aqui está a Raquel, que além disso também tem as contribuições para fazer para a gente em relação à experiência dela, pessoal, de imigração, e também porque você, Raquel, tem a sua página, né, o seu perfil no Instagram, que lida com outras mulheres em situação de imigração, né? Então você pode falar um pouquinho sobre isso. Conta pra gente quem é você. Bem-vinda, Raquel. Ai, meninas, nossa, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu acho que é sempre bom a gente contar histórias, né, histórias reais. Então, eu sou a Raquel, sou paulista. Eu migrei para Berlim há 4 anos, né? Eu brinco que eu dei esse salto mortal e tive que criar asas antes de chegar no chão e me estatelar. E aí eu venho dando voos baixos, às vezes altos, às vezes volto, e tô nesse processo. E eu mudei, porque o meu marido conseguiu uma proposta aqui, e a gente aceitou. Mas eu gosto de falar que eu vim não por ele, porque eu acho que seria um peso muito grande, para ele, inclusive, e para mim mais ainda. Né? Eu vim primeiro por mim, sabe? Por tentar querer viver uma vida diferente, uma experiência nova. Eu tenho filhos, vim por eles também. Vim pela nossa relação, vim pelo meu marido também. Enfim, foi um conjunto de coisas. Mas, claro, né, quem migrou vai entender a minha fala agora. A gente cria muita expectativa e quando chega, a realidade é outra. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, contar essa história e poder ajudar outras mulheres e outras pessoas que vivem a mesma situação que eu, né? Obrigada, Raquel. Bom, a gente gosta sempre de contextualizar bem o que a gente está falando. E sair da piscininha rasa e aprofundar na conversa? Fazer um mergulho, né? Mergulho. Então vamos longe. Vamos bem longe para Alexandria, lá para os anos 300 e pouco, 400 depois de Cristo. Nossa história começa aqui com uma mulher que acho que deve ter sido brilhante, mas que pouca gente conhece, que é Hipátia. Hipátia foi uma das primeiras mulheres a estudar e também a ensinar matemática, filosofia e astronomia lá em Alexandria. Com certeza ela não era a única mulher, mas ela foi relevante, ela tinha um reconhecimento na época, né? Ela era uma pessoa de referência. Mas aí acaba sendo um pouco esquecida, né? Assim, acho que todo mundo já, a maioria das pessoas, né, ouviu falar em Sócrates, em Platão, né? Enfim, filósofos gregos e romanos e antigos, mas enfim, Hipátia acho que não é tão conhecida assim. Então, por isso a gente quer falar dela. O que aconteceu com Hipátia? Ela foi assassinada. Dentre essas disputas políticas e religiosas, Alexandria já um pouco em declínio, vem os romanos, cristãos, invadir, expansão romana, né? E ela era pagã, né, não cristã,
E ela propagava essas ideias mesmo não cristãs. E então ela se tornou um alvo, inclusive, pesquisando aqui, haviam vários alvos, né? Pessoas que poderiam ser eliminadas para poder se firmar essa conquista romana. Mas ela era um alvo um pouco mais fácil, porque ela era uma mulher que se expunha, que falava publicamente e que também não andava com seguranças, digamos assim, né? Cercada de pessoas como algum imperador, alguém mais poderoso, entre aspas. Então, né, mulher, eliminada. Eu acho que a morte dela é bem chocante. Eu vou comentar aqui o que aconteceu. Ela foi pega aí nas ruas por uma multidão, assim, né? Pessoas pegaram, arrastaram ela para dentro de uma igreja, tiraram a roupa dela, bateram nela e apedrejaram. Foi assim que ela morreu. E depois queimaram o corpo dela ainda, né? Então, acho que isso mostra também, por um lado, a importância dela e, por outro lado, o que se fazia com as pessoas, né? O que se fazia com as mulheres. E acho que ela tem uma história importante que não é muito lembrada. É sempre secundária aos homens, né? A gente conhece vários filósofos e poucas filósofas. Quantas mulheres a gente ouviu falar dessa época que produziam conhecimento, que ensinavam, que, enfim, é uma minoria mesmo, né? Então, vem lá de trás algo em relação às mulheres que se perpetua, né? Depois, chegando já nos séculos mais recentes, quando as mulheres ingressaram na fábrica, né, no trabalho, que até então era do homem, indústria têxtil, né, revolução industrial, elas faziam o mesmo trabalho e ganhavam menos. Então, elas eram uma mão de obra mais barata, que passou a ser mais interessante, e isso gerou uma série de problemas também, crise econômica, porque daí os homens começaram a ficar desempregados e as mulheres iam para a fábrica, enfim, ficou já meio caótico desde aí. Chegando aqui na Alemanha mais recente, a gente sempre fala da Alemanha, né, porque é a nossa ponte Brasil-Alemanha. Depois da Segunda Guerra, as mulheres também começaram a trabalhar mais em fábricas e tudo mais, porque os homens morreram, os homens estavam feridos, os homens foram para a guerra, né? E nesse momento diminuiu essa diferença salarial homem e mulher, mas aí depois, com o desenvolvimento econômico aqui na Alemanha, depois da guerra, né? Milagre econômico, tem um Wirtschaftswunder, tem um nome isso. Mas aí retrocedeu, entendeu? Aí os homens passaram a ganhar mais e elas menos de novo. Então, sim. o que acontece com a carreira das mulheres, com a vida das mulheres que está sempre nessa posição aí? Sim, o que houve que a gente saiu lá dos auspícios da antiga Alexandria, com mulheres que já desenvolviam a matemática e tanta coisa, e passamos por tudo isso e estamos aqui ainda lutando pelo espaço no mercado de trabalho. Mas voltando à fala da Raquel, eu já queria começar com uma pergunta, porque você fala assim que você foi por você, né? Primeiro você falou por você, depois pelos seus filhos também. Os filhos a gente volta lá na frente. Mas focando em você primeiro, qual era a sua expectativa? Pensando na sua carreira, na sua vida pessoal, né? Se você puder contar um pouquinho do que você fazia no Brasil, qual foi a sua expectativa? O que você pensou para você quando você decidiu, eu vou para a Alemanha com meu marido, com meus filhos, com a minha família? Sim. Enfim, primeiro essa história que a Amélia contou é uma história que acho que começa até antes, né? Dizem que começa com Maria Madalena, que ela era uma mulher super inteligente e ela que teve a coragem de ir lá ver se Jesus tinha ressuscitado mesmo. E aí foi a primeira vez que um homem começou a falar assim: quem é você na fila do pão para falar alguma coisa, querida? Sim. E desde então, você vê, de uma coisa virou o que é hoje, todo esse sistema patriarcal que a gente vive de 2000 anos, né? De mais de 2000 anos. E isso eu achei muito interessante essa história, porque isso molda muito o nosso jeito de viver atualmente, né? Querendo ou não, estamos no século XXI, né? 2021, mas parece que tem situações da vida que parece que a gente está no século II ainda. Então, enfim. Mas, assim, voltando para a minha história, eu vim porque a gente tinha esse sonho de morar fora. Eu, no Brasil, era líder de marketing de uma multinacional, e eu acreditei que o meu marido consegue um trabalho e eu consigo ser transferida. Pronto, resolvida a minha situação. Multinacional, né? Como assim não tem um espaço para mim lá na Alemanha? Eu já sou líder, cargo de liderança, olha isso. Exatamente. Então, aí eu falei, poxa, tá resolvido. E realmente tinha uma vaga aqui, mas eu teria que falar alemão fluente, o que claramente não era o meu caso. Ainda não é. Então eu falei assim, tá bom, ok.
em 6 meses eu vou estar recolocada no mercado de trabalho, tenho certeza, com base na minha experiência. E a gente escolheu Berlim, né? O meu marido recebeu uma proposta para Berlim, Düsseldorf. A gente escolheu Berlim justamente achando que seria mais fácil para mim, porque aqui as pessoas falam mais inglês, né? Apesar de a gente nunca ter pisado na Alemanha. Maravilhoso, né, gente? Essas expectativas. Enfim, aí chegando aqui, eu me deparei com, assim, sabe quando você chega e você fala, o que eu estou fazendo aqui? Se a gente fazer uma analogia, foi como se eu chegasse aqui, eu parei as máquinas, eu não sabia mais como fazer ela girar, sabe? Que eu estava numa vida workaholic, né? Tava nessa vida de São Paulo, né? Casa, trabalho, casa. E eu queria mudar justamente também para isso, para dar um restart. Só que quando chega aqui, a realidade é muito diferente. E eu acho que eu também fui me colocando numa posição, já que eu não trabalho, eu tenho que deixar a casa arrumada sempre. Já que eu não trabalho, eu tenho que ter comida pronta. Já que eu não trabalho, eu sou responsável por tudo que acontece, né, aqui na rotina da casa, que é um trabalho, gente, desgastante, sim, infinito, e assim, e não tem nenhum tipo de recompensa, né? Você não tem a produtividade parece que é inerte, né? E você não tem um reconhecimento. Mas eu sei que eu fui me colocando nessa posição. Tanto é que, como você falou, a maioria que muda de casais, né, é o marido trabalhando. Eu conheço poucas pessoas que vieram, que a mulher que veio, conheço 3, para ser mais específico, né? O marido demorou 1 ano para conseguir trabalho, e ele falou que nunca mais na vida dele ele faria isso. O segundo separou, e o terceiro, sim, Chocante, separou. né? Porque quantas mulheres a gente conhece que migraram com os maridos? Eu conheço umas 6 só, por alto, assim. Vocês muito mais. E aí, quando é o contrário, você tem 3 casos para falar, um já separou, já não é mais casal. Já não é mais casal. E o terceiro, ele conseguiu se recolocar rapidamente, então, ok, né? Atípico, talvez. Isso, exato. As mulheres não se colocam rapidamente, né? Quantos casos a gente conhece? Ou você que conhece mais gente, né? Por causa da sua página, né? As mulheres se colocam rapidamente? Eu fiquei curiosa também com relação a essa questão do tempo. Quando você fala que o cara se recolocou em 1 ano, né? Você tinha a expectativa de 6 meses, mas quanto tempo você demorou, né, para se reerguer, para pensar novamente na sua vida profissional? E a média, assim, né, das mulheres que você conhece, porque realmente 1 ano para chegar num país novo com uma língua, que é uma das línguas mais complexas, na minha opinião, é muito rápido, né? Você largar tudo num país, chegar lá em 1 ano, já arrumar um emprego, rapidíssimo. Mas e para você e para as mulheres, como que é mais essa linha do tempo? Então, para ser sincera, eu demorei uns 3 anos, porque eu fiquei nesse papel de querer dar conta e de querer me mostrar produtiva de alguma forma, ocupando um lugar que não é meu. Eu não pertenço a esse lugar, sabe? Eu sou muito mais do que isso, mas eu fui me distraindo com isso. Eu estou falando isso porque foi o ano passado, em 2020, eu mudei em 2017, mas foi no ano de 2020 e aí eu comecei, né, a estudar alemão, mas aí com família, com filho, né, o perfil é mais demandada de alguma forma. Mas em 2020 eu fiz um curso, um workshop maravilhoso, né, chamado Sonhos, de uma ONG aqui de Berlim, chamado Janaínas. Elas abriram meus olhos, assim, de uma forma muito maravilhosa, que eu tenho que ser visível para mim em primeiro lugar. E fazendo isso, eu comecei a fazer mais coisas para mim e ser mais produtiva e criar, sabe? Enfim, comecei a ter 1000 ideias. E com isso a minha casa foi ficando abandonada, né? Então eu queria chegar nesse ponto de que olha como isso consome a gente, consome a nossa energia, consome a nossa inteligência, consome, sabe, a nossa sabedoria, né? Eu não tô falando, larga a casa. Não, cada um faz o que quer. Mas Clarissa Pinkola Estés, não sei se vocês conhecem, ela é autora do livro Mulheres que Correm com Lobos. Mas no livro Ciranda das Mulheres Sábias, ela fala, né? Quando você chegar no reino dos céus, você não vai ser perguntada quanta louça você lavou, sabe, se a sua casa estava impecável. Não, é de como você viveu a sua vida. E isso ficou muito nítido para mim. E eu acho que o mais interessante eu sempre me coloquei nesse lugar. O meu marido nunca exigiu nada de mim, mas eu me sentia no saldo devedor.
Afinal, ele trazia o dinheiro e eu fazia o quê? E como que era antes em São Paulo? Porque você já estava, seus filhos já eram grandes em 2017, quando você migrou, e essa coisa do trabalho doméstico, que sim, uma hora você falou ficar dedicada, eu quase falei consumida, que eu acho que a palavra realmente é consumo, é um trabalho que te consome, você não fica distraída, você não fica dedicada, você fica consumida por aquilo, eu acho que essa é a melhor definição. Mas como que era isso antes em São Paulo, quando você trabalhava? Qual era a sua relação com a casa antes? Que você tinha a sua renda. Então, pelo fato de você estar ganhando a grana também, isso não te incomodava. E a grana saiu de cena, você se colocou nessa posição de responsável pela casa? Sim, eu acabei me colocando nessa posição de querer ser útil de alguma forma, sabe? No Brasil, enfim, eu tinha uma vida muito privilegiada. Como eu tinha meus filhos, eu trabalhava fora, eu e meu marido, a gente tinha alguém na nossa casa todos os dias. Então, isso não era totalmente terceirizado. Então, não tinha divisão, né? E nem, claro, no final de semana, à noite e tal, mas, assim, no geral, o grosso, né? O que te tira energia era feito, né? Por uma pessoa que me ajudava. Então, eu caí aqui na Europa, né? Presidente de empresa lava roupa. Imagina nós, pobres mortais, né? E também, isso também é uma coisa que eu acho que é a nossa casa, a gente tem que cuidar mesmo, sabe? Enfim, ressignifiquei um monte de coisa, outras coisas também, enfim. Aqui, por exemplo, eu falo com meu marido que ele saía de férias remunerada, né? Porque você sai para trabalhar, você só cuida lá de você. Aí eu tô aqui cuidando de tudo, entendeu? De toda a educação, toda a rotina da casa, enfim. Tem mulheres que gostam muito de fazer isso e tá tudo bem. Mas Sim. eu não sou essa mulher. Não era o seu plano, né? Isso é profundo na gente, né? A gente sempre fala, né? Racismo, machismo, tal, são coisas já estruturais, né? Então, a gente é muito marcado por isso e a gente cresce com isso e tem que fazer um esforço para sair disso, né? Então, quando você não está trabalhando e gerando dinheiro, você tem que cuidar da casa. Você não pode simplesmente não fazer nada. Do tipo, cada um faz aí suas coisas, arruma seu quarto, lava a louça. Você não precisaria fazer tudo. Você podia, sei lá, ler um livro, andar no parque. Entende? Qualquer coisa. Mas aí a gente tem esse movimento de, então não estou trabalhando, vou cuidar da casa. Né? Assim, parece que é o automático, se não é uma coisa é outra. E por que não uma terceira, quarta ou outra coisa ainda, né? E você vê que interessante, você falou, puxa, fui fazer mais coisas para mim, a casa ficou abandonada. Eu imagino que não tenha ficado abandonada, que não é uma bagunça, que ninguém faz nada, né? Mas o nível de cuidado se transformou, né? Então, se você não dedica todo o seu tempo e energia, as outras pessoas também não fazem isso, né? Então, por que a gente abraça essa missão? Assim, parece que é óbvio que ela é da mulher. Sim, também eu acho que vem de uma cultura, né? Por exemplo, meu pai veio para cá me visitar, veio só ele, veio separado da minha mãe, e a minha mãe ficava mandando todos os dias: olha, faz isso pro seu pai, faz isso, não sei o que. Eu, como assim, né? Vê se ele não tá comendo direito, ajuda ele a arrumar a mala, e sabe? Ela tinha um cuidado com ele à distância. Gente! Ok. Falei, bom, meu pai, poucos dias, posso fazer esse agrado para ele, ok. E aqui na Alemanha, a gente tem o costume de não andar com sapato dentro de casa. E eu aderi super, porque mantém a casa mais limpa, né? E quem tem que limpar é quem? A gente mesmo. Então, vamos otimizar, né, o processo? E aí eu sempre ficava lembrando meu pai, pai, tem que tirar o sapato. Pai, o chinelo que você, como ele veio no verão, né? A gente andava muito de chinelo na rua. Tem um chinelo aqui para você usar dentro de casa e tal. E aí um dia ele esqueceu de novo, eu falei, pai, o chinelo. Aí ele, caramba! Ai, nossa, não tem nem liberdade de andar, não sei o quê. Não esqueça tal. Aí eu falei, você não esquece porque não é você que limpa. Se você limpasse, você não esqueceria. Ok, aí ele chegou, meu marido chegou no final do dia, eles foram os dois no mercado, e meu pai falou, né, assim, aconteceu isso, né, nossa. Aí o meu marido até brincou, ela também pega no meu pé. Daí ele falou assim, não, mas você trabalha. Aí meu marido falou, sim, eu trabalho, mas o trabalho é só parte do meu dia. A minha vida com a minha mulher e com meus filhos, que é a minha vida, que é a minha casa. Então, você entende? Né? Para o meu pai, eu entendo ele, eu honro ele demais. E eu entendo também o que ele viveu antes, né? Também ele foi pressionado para ser machista, ele foi pressionado para ser o homem da casa, ele foi pressionado para ser o homem que provê, né?
Então, mas entende como que Profundo, sim. vem de cultura, né? Às vezes até minha mãe fala, ai, nossa, mas vai deixar o Léo fazer isso? Vou. É a nossa casa, né? Eu não é ajuda, é a vida dele. E se ele morasse sozinho, como que ele ia fazer? Sim. E como é para você? Você Entende? tem um filho e uma filha. Um filho e uma filha que viram esses dois momentos seus. O momento da líder de marketing, workaholic, vivendo uma vida em São Paulo, em que você tinha seus ganhos, sua liberdade financeira, e que praticamente não ficava em casa. Não sei, tô julgando aqui pela vida de todo mundo em São Paulo, né? Sai de manhã, volta à noite. Só tem o final de semana e aproveita que a minha mãe tá aqui, porque só tem esse tempo aqui. E aí chegou na Alemanha, eles te viram por 3 anos, que você falou, né? Então, 3 anos em casa, se dedicando não só à casa, mas eu imagino que a eles, né? Porque deve ter sido uma adaptação imensa para eles também, escola e tudo mais. Então, eles viram essa outra parte, né? Essa outra face que você tem. Mas como que você acha que isso se transmite na educação deles, na questão de cuidar da casa, nessa questão que você recebeu do seu pai, né? Porque o seu pai foi educado de um jeito que para ele, o seu marido trabalhar e você estar em casa, estava ok, padrão, não tinha nada de errado aí. Mas como foi para os seus filhos verem isso, verem que você trabalhava, depois já não trabalhava mais, ficava em casa? Essa divisão de tarefas mudou? Eles passaram a te ver como alguém que estava ali para fazer tudo também? Do tipo, mãe, faz tal coisa, mãe, eu quero comer tal coisa, limpa aqui para mim, cadê minha roupa? Né? Enfim, a relação deles com você mudou. E essa percepção do trabalho doméstico, né? De quem é a responsabilidade. Você acha que isso também de alguma forma afetou eles? Então, nesse sentido, tem 2 pontos, né? O primeiro, eu sou muito grata pela migração, porque eu tive a chance de me reconectar com os meus filhos, de criar uma intimidade com eles que, quando eu me mudei, cheguei aqui, eu vi que eu não tinha, por conta de toda a loucura, né, de São Paulo e tudo mais. Que Então, interessante. isso foi muito, muito bom para mim. Olhar mais para eles, ver eles mais no dia a dia, como que eles se comportam, sabe? Foi para mim muito importante. E na questão da casa, eu comecei a incluir eles no rolê, né? Ótimo. Tem até uma história, gente, muito maravilhosa, muito engraçada, de quando a gente foi para o Brasil uma vez, e aí meu filho foi na casa de um amigo e a mãe foi passar aspirador. Daí a mãe falou, levanta o pé aí para passar o aspirador, né? Aí o amigo do meu filho falou, ai mãe, que saco, não sei o quê, né? Daí o meu filho falou, não reclama não, que lá em casa quem passa o aspirador sou eu. Ele levantou o pé assim. Ótimo. Nossa, para alguém passar, eu até saí do lugar, entendeu? Então, eles já têm essa cultura aqui de que a casa é de todo mundo, é deles também. Claro que a relação de mãe e filha é uma relação de doação, né? Mas eles, quando a gente mudou, eles já tinham 10 e 13 anos, né? Hoje eles têm, minha filha tem 17 e meu filho 14. Então, eles são completamente capazes de fazer tudo na casa. Então, a gente tem as divisões e eles têm a deles. Por exemplo, guarda-louça. E aí eu sou responsável por organizar a louça e um deles de guardar. E eu deixo lá até guardar, não mexo. Eu lavo a roupa e o outro pendura. Então, sabe, a gente conseguiu fazer uma rotina que não dá para fazer tudo. Isso é insano. Então, nesse sentido, eu acho que também eles cresceram com isso. Na escola aqui mesmo, né, eles aprendem um monte de coisa de como sobreviver mesmo, sabe? Eles aprendem a costurar, eles aprendem, tem aula de mecânica, aula de elétrica. A minha filha chegou um dia aqui com uma mesinha. Mãe, fiz aqui numa aula tal. Eu, nossa. Entende? Eles são muito, né? Isso também deles irem para a escola sozinhos, eles criaram uma autonomia e um amadurecimento que ninguém tira deles. Então, nesse sentido, a relação com eles foi muito boa. Claro que eles fazem as coisas, eu também tenho que olhar para o meu lado controlador, de querer que as coisas saiam do meu jeito. Eu vou também, sabe, soltando, não vai ser do meu jeito, mas vai ser feito. E com relação a essa coisa da remuneração, né? Porque eu sempre fico pensando, bom, trabalho doméstico para mim tinha que ser remunerado. Eu acho que até por isso, em grandes países da Europa, a Alemanha é um exemplo disso, na licença maternidade, juntando uma coisa com a outra, né? A licença maternidade é remunerada e ela é de 1 ano, e você ganha um salário do governo para isso, porque
ser mãe e ser dona de casa são coisas que demandam muito de você, são um emprego. Deveria ser mais valorizado, não é? Quem sabe no futuro. Financeiramente valorizado, né? Financeiramente valorizado. Mas também nas questões financeiras, assim, as mulheres que você acompanha e você também, mulheres migrantes, que mesmo depois de um tempo conseguiram se reinserir no mercado de trabalho, depois de largar uma carreira para trás para migrar, essas mulheres elas conseguiram se inserir na mesma posição, com um salário parecido, né, equiparável, ou tiveram que se recolocar de repente em outras áreas, com outros salários, entende o que eu quero dizer? Se é possível levar isso, né, levar a sua carreira adiante, não só pela questão da língua, claro que o alemão é uma grande barreira, ninguém é fluente em alemão em 6 meses, mas mesmo depois de atingir a fluência, de conseguir o trabalho, por exemplo, o quão fácil seria você atingir o mesmo nível de liderança numa multinacional alemã, numa posição de marketing falando alemão, né? Você acha que você conseguiria isso, ou talvez pelo fato de ser mulher, isso não esteja tão disponível ainda? Sim. Ó, você falou de um ponto muito interessante. As mães aqui que ficam grávidas não trabalham de forma remunerada, né? Porque mulher trabalha e mãe muito. Sim, o tempo todo. O tempo inteiro, exato. Elas recebem uma licença maternidade, mesmo não trabalhando, por 1 ano. Então já começa daí, para você ver de como é um valor baixo, mas assim, já ajuda muito. É algum tipo de reconhecimento. As pessoas que eu conheço que se recolocaram no mercado de trabalho, uma é arquiteta, mas ela foi com um salário bem abaixo, justamente como ela não falava alemão e tal, e aí eles sabem que as pessoas querem trabalhar, e até porque ela teria que ter o diploma dela validado, e como ela não tinha, mas ela poderia trabalhar como arquiteta, ela só não poderia assinar. Mas ela não ficou nem 6 meses, porque ela não se adaptou ao sistema, ao jeito dos alemães e tudo mais. Uma outra amiga também que se recolocou no mercado de trabalho, ela é enfermeira, ela batalhou muito para fazer o alemão, ainda está batalhando, mas ela conseguiu um mini job para fazer, não trabalho de enfermeira, mas no hospital coletando dados, sabe? Então, não é a mesma coisa. Do que eu lembro de pessoas que se recolocaram no mercado de trabalho, ou mulheres que são da área de TI. Daí elas se recolocaram rapidamente no mercado de trabalho, e elas não sei dizer se o salário é diferente ou não, mas as pessoas que são da área de TI conseguiram se recolocar rapidamente aqui em Berlim. Ótimo, pelo menos tem uma exceção, pelo menos. Se você é de TI, talvez você consiga. Sim. Mas tem só essas ressalvas de que TI aqui é uma área bem próspera, bem procurada. Inclusive, muitos maridos vêm trabalhando com TI, né? Então, existe esse campo mesmo e é bastante forte em inglês. Muita gente mora aqui há anos trabalhando com isso, não fala alemão, porque trabalha em inglês, né? Outras 2 ressalvas. Existe essa questão burocrática de reconhecer diploma, tinha até esquecido deste detalhe, isso diz muito na hora da sua carreira, né? Assim, você está seguindo um caminho no Brasil com seus diplomas, você chega aqui, tem toda uma burocracia que tem um custo também e um tempo, né? Até você conseguir, se você quiser, se recolocar na sua área, tal. Isso me lembra a história do gender gap, que é o que é a diferença salarial, né? Que aqui na Alemanha, estava vendo aqui, é de 20%. Arredondando, né? Porque era 20 em 2020 ou 19, caiu para 19%, mas existe essa diferença de 19% no salário, é muito, né? É tipo 1/4 quase. Então, existe mesmo essa diferença e as mulheres ganham, em geral, 20% a menos. É diferente entre os estados, não é assim, não é essa mesma proporção na Alemanha inteira, os estados variam. E uma coisa, para mim, triste ou chocante, não sei, que a gente tem a Alemanha como uma referência, né? Eu acho que é o país europeu com o maior gender gap. Nossa. Triste, né? Assim... Gente, vamos combinar que, por exemplo, se tivesse uma mulher no comando do mundo para resolver o Covid, já teria resolvido. Ponto 1. Porque a mulher, ela consegue ver o 360. Então, a gente, na verdade, ou tinha que ser igual, a gente ganha mais. Mas tô brincando, mas acho que isso é muito frustrante. Porque daí também fica isso. Como o homem ganha mais, então é melhor, se tiver que alguém parar de trabalhar, principalmente quem tem filho pequeno, é melhor a mulher parar, porque ela ganha menos. Sim. Eu vi esses dias uma matéria que o homem queria muito ter filho,
Daí a mulher cedeu, falou, ok, vamos ter e tal. Caso ela ganhava mais do que ele. Isso eu vi numa matéria, tá? O que aconteceu? Aí decidiu que ele ia parar de trabalhar para ficar com as crianças. Ela acho que fez inseminação, tiveram gêmeos. Em 6 meses o cara espanou. Não. Em 6 meses vivendo uma vida de mulher, né? Uma vida de um papel que é considerado feminino, desistiu. Se separaram e os filhos ficaram com quem? Com ela. Com ela, né? Com a mãe. E aí ela fala, ele casou de novo, tá lá com a vida feliz dele e eu tô aqui. Então aí a matéria no final ela falava assim, se você quer ter filho, tenha por você, não pelo seu parceiro. Porque eu fiz isso e olha o que aconteceu. Amo meus filhos, enfim, não é questão do filho, mas olha só. Sim, uma escolha que nem era dela, que ela fez por ele, né? Na verdade, ela fez junto, né? Ela fez com ele. Tipo, vamos. Então, você vai ficar com essa parte e eu fico com essa, mas não rolou. Aliás, você falou que a mulher deveria ganhar mais. Eu acho que a mulher deveria ganhar mais, sim, porque eu estava lendo sobre o Pink Tax, que aqui no Brasil já estão chamando de taxa rosa, que é o imposto que a gente paga mais, né? Para todos os produtos que são considerados femininos, nem femininos, pintou de rosa, o imposto é mais caro. Exemplo, brinquedos de criança. O mesmo brinquedo, se for rosinha, tipo, esse daqui é para menina, o que nem deveria existir, mas isso é assunto para um outro episódio, mas tem lá o mesmo brinquedo, um é azul, um é rosa. O que é rosa já tem um custo que começa em 7% a mais. Esse termo Pink Tax é de um estudo de 2015, do Departamento de Consumo de Nova York, da cidade de Nova York, como se fosse um PROCON, e foi aí que a gente começou a discutir sobre isso. Se a gente for falar de artigos de beleza, de higiene, tem aí os absurdos, por exemplo, maquiagem, perfumes, o perfume feminino é 80% mais caro do que um perfume masculino. E você fala, tudo bem, mas não é um artigo necessário, né? Ninguém precisa do perfume para viver. Mas e a Gillette? Você tem lá a Gillette azulzinha, amarelinha, que é para o homem, e aí tem a rosinha, que é para a mulher, 13% mais cara. É o mesmo produto, é simplesmente o mesmo produto, o mesmo fabricante, mas ela é rosa. Ela é rosa, ela foi feita para mulher, então ela é 13% mais caro. Mas o mais absurdo de tudo isso, porque, né, perfume, maquiagem, brinquedo, tudo bem, são itens supérfluos, mas um item que é considerado um item de luxo ainda em muitos países, e aqui no Brasil principalmente, são os absorventes. Então, o absorvente, ele é taxado em 25% de imposto, então ele tem uma taxa altíssima, uma carga tributária altíssima, porque ele justamente é considerado um artigo não essencial, né? Ele seria um artigo quase que de luxo para as mulheres, que ele é um artigo consumido só por mulheres, então ele tem 25% de taxação já. Então, isso é o Pink Tax, né? Quer dizer, a gente ganha menos, é refém, às vezes fica refém dentro de relacionamentos, a gente já falou sobre isso aqui no canal, por conta de ganhar menos e refém das escolhas do parceiro, muitas vezes, e ainda tem que pagar mais, gente. A gente vai correr para onde agora? Eu só ia falar que eu me sinto ofendida, feita de besta, né? Porque a minha Gillette custa mais caro, assim. Poxa, é isso que vocês pensam de mim? Vocês querem me vender um negócio mais caro que a rosa? Sabe, assim, me sinto ofendida, subestimada, assim, toma aqui esse negócio cor-de-rosa, mas paga um pouquinho mais caro. Tipo, sabe? É só um desabafo. Não, e aí é isso, né? O exemplo da Gillette, você não precisa nem de pesquisa. Tá lá na sua cara, 2 Gillettes, né, do lado, e você vai ver a diferença de preço. É bizarro. E fora todos os outros produtos de beleza, que tem muito mais para a mulher, né? Porque a mulher, além de trabalhar, ser mãe, profissional, você tem que estar na estica, você tem que estar perfeita, né? Com tudo em cima. E a indústria vai te jogando todos esses consumos, né? E eu acho que, além dessa questão da falta de espaço no mercado de trabalho, o gender pay gap aí, que você vai ganhar menos, e aí quando você vai ser consumidora, você vai pagar mais, quer dizer, a gente está sempre prejudicada em todas as frentes aí. Mas teve uma notícia recente que me chocou muito, porque a gente está em 2021, que foi uma notícia aí da Europa, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela foi numa reunião com o chefe de Estado da Turquia, em Ankara, juntamente com o Charles Michel, que é do Conselho Europeu, né? Então, um homem e uma mulher representando ali os mais altos cargos na União Europeia, na organização, né? Chegaram lá para a reunião com o chefe de Estado, não tinha uma cadeira para essa mulher se sentar. Quer dizer, haviam 2 cadeiras dentro do Palácio do Governo,
uma para o presidente e a outra para Charles Michel, e deixaram a mulher em pé, quer dizer, como se ela não fosse precisar de uma cadeira. Quer dizer, essa mulher que é presidente da Comissão Europeia, ela chegou lá, ela conseguiu, ela conquistou, teoricamente, o espaço dela. Ela está numa das posições mais altas do legislativo, mas em uma reunião ela não foi considerada. Quer dizer, eles não queriam, né? Porque se você não coloca uma cadeira dentro de um palácio do governo, é porque realmente você não tem intenção de convidar aquela pessoa para se sentar junto, né? Para participar da conversa. Ela foi excluída por ser mulher, porque ela deu até uma entrevista depois sobre isso, falando justamente que ela nunca viu falta de cadeira naquele palácio, que ela já viu reunião com 10, 15 ministros lá dentro, todo mundo tinha um lugar para se sentar, mas no dia que ela chegou para conversar com o chefe de Estado da Turquia, eles não consideraram ela, eles não colocaram uma cadeira para a mulher se sentar junto. Quer dizer, nem quando você assume a presidência da Comissão Europeia, você é vista como igual? Quer dizer, quando que a gente vai conseguir ser vista como igual? Sim. Que eles têm medo, né? Se tiver curiosidade, uma mulher forte, independente, parece que a gente causa medo. E não tem que ter medo, a gente tem que se aliar, né? Porque eu quero isso, né? Ainda mais que eu sou mãe de uma menina e de um menino, eu quero que eles tenham os mesmos direitos e oportunidades, né? Tudo igual. Né? A gente até falou aqui um ser um pouco maior que o outro, mas não é isso, né? Mas eu não sei por que quando mulher no poder causa tanto esse pavor mesmo, né? Como assim? Eu tenho essa impressão, né? E no relacionamento também, enfim, em todas as partes da sua vida, né? Seja profissional ou pessoal. Não sabem lidar, né? Parece. Não sabe o que faz com a mulher poderosa tal, né? Assim, segura. Não sei, a mulher que não precisa deles. Enfim, acho que tem várias questões aí que levam o homem a tratar a mulher como menos, porque ele pode se sentir menos, né? Enfim. Sabe o que eu acho que é legal falar também? Dessa questão da independência financeira. Quando eu migrei, né, no Brasil eu tinha minha conta, ele tinha dele, a gente resolveu fazer assim desde sempre, funcionou. E aqui temos uma conta conjunta, né? Só que eu, no começo, eu ficava muito... Assim, se eu ia no mercado, ok, né? Mas quando eu ia comprar alguma coisa para mim, eu me sentia na obrigação de avisar, sabe? Tô comprando isso, tudo bem? Aí ele, tudo bem. Tipo, por que você tá me perguntando, né? Então, mais uma vez, eu me colocava nesse papel, né? Então, acho que é legal também a gente falar, existe todo o patriarcado, existe vários tipos de relacionamento, mas no meu caso, eu me colocava nesse papel de, puxa, né? Eu tô pedindo, eu não me sentia à vontade, sabe? Como se não fosse meu, mas é meu também, né? Claro. E aí eu comecei a entender que a independência financeira tem que vir antes a independência emocional. Aí eu voltava, eu mudei para cá primeiro por mim, pelos meus filhos, por ele, pelo nosso relacionamento e por tudo. Mas eu não dependo dele, nem emocionalmente e nem financeiramente, porque eu acho que isso é uma grande diferença, porque quando eu migrei, eu dependi um pouco dele emocionalmente. Eu senti assim, ele teve que fazer uma viagem a trabalho, eu fiquei perdida. Sendo que no Brasil eu nunca... Quando eu viajava, eu achava, ai, que bom, é bom dar um respiro, né? E aqui eu me sentia, assim, super insegura. Aí eu ficava, gente, o que está acontecendo comigo? Então, eu acho que vale também voltar. Quando a gente migra, a gente precisa se conhecer antes. Eu não fiz esse trabalho antes, né? No Brasil, eu não fazia terapia, não fazia nada. Aqui que eu fiz esse mergulho interno. E aí você vai ressignificando tudo isso. A sua independência financeira, emocional, porque você não pode estar num relacionamento para que a pessoa te complete. Não, você tem que estar completa, você está num relacionamento porque ela te soma. Entende a diferença? E tudo isso vai vindo, acho que isso está tudo atrelado a essa independência, seja financeira ou emocional. E acarreta para toda a sua relação, sabe? Estava pensando isso, porque se você não vem com essa segurança de que você tem razões para vir também, na hora que tiver algum problema, algum desconforto, você pode culpar a pessoa, jogar na cara dela, eu vim por sua causa, ou sei lá, né, eu vim aqui para você, tudo fácil, para mim é difícil. Não sei, tem que ter muita maturidade, muito equilíbrio emocional, muita segurança do que você está fazendo para não jogar em cima do outro, às vezes, né? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Não, eu acho que assim, é que o meu marido é um parceiro muito bacana, né?
Mas eu ficava muito brava com ele quando ele criava expectativas sobre mim, né? De tipo, meu, você tá aí, você tem essa cidade inteira para explorar, por que você não vai fazer isso? Ele, tipo assim, né? Meus filhos iam pra escola, ele ia trabalhar e eu ficava fazendo o quê? E ele falava assim, vai, sai para almoçar, sai, sabe? Vai para explorar a cidade, você tá de férias, como se você estivesse de férias. Gente, aquilo para mim era como se fosse um tiro. Era a comprovação de que eu não estava fazendo nada. E depois eu fui ressignificando isso. Falando, gente, exatamente, eu tenho uma cidade inteira para explorar, para aproveitar. E aí eu comecei a curtir a cidade, sabe? Acordar, ia para um café, levava meu livro, pedia meu cappuccino e ficava lá a manhã inteira, porque eu mereço, entende? Isso. Mas é um processo enorme. E eu entendo quem está passando por isso e se sente, fala, né? Quando, como assim você não está aproveitando a cidade, né? Quando alguém te liga do Brasil, né? A Melinha acho que pode também falar aqui por ela. Ai, como que tá aí, né? A pessoa pergunta assim, né? Como se a gente estivesse morando num conto de fadas. A gente atravessa um portal mágico e tudo é maravilhoso desse lado. Aí você fica assim, então, tá difícil, né? Sim. Eu acho muito interessante a sua fala, porque apesar de você estar num relacionamento muito bacana pelo que você fala, e você já se analisou aí, já se autoconheceu e chegou a essa conclusão, e realmente a gente precisa ressaltar aqui que é uma exceção, né? Nem todos os relacionamentos, principalmente em momentos de crise, eles continuam tão fortes assim e são tão positivos, né? Porque a sua relação com seu marido parece muito, muito bacana. Mas mesmo assim, mesmo ele não te fazendo essas cobranças de você deve cuidar da casa, ah, você comprou lá o esmalte e não me avisou, quer dizer, isso nunca veio dele, mas isso estava na sua cabeça de alguma forma, né? Eu acho legal pegar essa sua fala, eu acho muito interessante ouvir isso, porque isso mostra o quanto a gente é influenciada por esse sistema que nos criou para acreditar isso. Quer dizer, você não ouviu isso do seu marido, mas mesmo assim você se colocou, né? Você falou, ah, eu me coloquei. Eu não acho que foi você que se colocou, eu acho que o sistema, ele é tão invisível, mas ao mesmo tempo ele é tão presente que num momento, né, de crise, não vou dizer crise, mas numa instabilidade emocional, né, porque você mudou de país, largou profissão, foi para o outro lado do oceano, isso veio e te afetou, né? Coisas que provavelmente você ouviu lá atrás, a maneira como a gente foi criada, principalmente aqui, como mulheres brasileiras, que somos latino-americanas, a gente ouve isso desde pequena, a gente vê nossas tias, avós, mães passarem por isso. E aí, quando você chegou aí, de repente foi no supermercado e resolveu comprar um batom, veio aquela culpa que não foi o seu marido que te colocou, mas que estava ali, né? Tava ali de falar, nossa, eu gastei o dinheiro dele para comprar uma coisa que só eu vou usar. Preciso falar isso, preciso. Olha como isso ainda está forte na gente, né? Olha como o sistema nos acha. O sistema te afetou lá em Berlim, você já com anos de casamento, já formada com uma carreira e tudo mais, podia estar aproveitando a cidade, mas a culpa estava lá. Sim, e eu acho que é isso mesmo, a gente é muito cobrado pela sociedade, né? Existe um checklist da vida, mas a vida não é checklist, né? E a gente não precisa ficar passando recibo para ninguém. Eu fui entendendo isso ao longo desses 4 anos. E eu até brinquei um dia, eu fiz até um post sobre isso, sobre o checklist da vida. No Brasil, eu tinha uma carreira estabelecida, tinha carro, casa, meus filhos em escola particular, enfim. Aqui, eu moro de aluguel, não tenho carro, não tenho trabalho, assim, um trabalho... CLT. CLT, essa palavra estava me fugindo. Meus filhos estudam em escola pública, entende? Então, a gente tem que parar de fazer checklist da vida. A vida não é checklist e você não tem que ficar passando recibo para a sociedade. É fácil fazer isso? De jeito nenhum. Mas, gente, é muito libertador. A Clarissa fala isso. Quando você é você mesma, você afasta algumas pessoas. Mas quando você deixa de ser você, você se afasta de si mesma. O que você escolhe? Nossa. Agora que você trouxe a Clarissa de novo, fala um pouquinho mais sobre isso, porque quando você se encontrou aí em Berlim, né, se encontrou novamente, isso veio a partir da ONG do Janaínas, né, esse grupo de mulheres maravilhosas que te acolheram, mas você também teve a iniciativa de criar, né, o Ciranda Selvagem. É como se fosse um book club, não é? É um encontro de mulheres.
com a questão do livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, de onde veio isso? Por que que você começou isso? E como isso foi parte do seu processo de se encontrar, né? De se curar, de voltar para você. Sim. Então, nesse workshop que a gente fez, elas foram trabalhando muito, quebrando muitas crenças nossas, né? E eu acho também que eu não consegui um trabalho nesse período, e eu conversava muito com meu marido sobre isso, e ele falava, mas você quer trabalhar mesmo? Eu queria quase matar ele, mas eu acho que no fim eu não estava disposta a voltar para esse mundo, sabe? Porque eu descobri um outro, onde eu tinha domínio sobre a minha agenda. Isso para mim passou a ser muito relevante. E no último dia do workshop, elas falaram qual que vai ser o primeiro passo agora para vocês fazerem o que vocês querem, né? Porque foi todo trabalhado em várias camadas, você foi desenhando qual que era o seu sonho. Aí eu pensei, meu sonho é trabalhar com mulheres, principalmente as imigrantes, né? Porque tudo que eu vivi, eu não quero que elas vivam, ou pelo menos elas tenham, sabe, um caminho mais curto que eu tive. Mas eu ficava achando essa ideia muito maluca. Eu falava, não, gente, como assim vou trabalhar com mulheres? Né? Essa coisa de gente doida. Como que eu vou ser remunerada para isso, né? Aí eu até cheguei em casa, falei com meu marido sobre isso, né? E comecei a rir. Aí ele ficou me olhando assim, você tá rindo do quê? Eu falei, porque isso não existe, né? Ele falou, existe sim, começa, tenta, né? E aí eu comecei a fazer a página Imigrantes pelo Mundo, com a ideia de criar um círculo, né? Um workshop, ou enfim, uma roda de acolhimento entre mulheres imigrantes. E quando eu comecei a escrever o projeto, eu adoro a Clarissa, adoro o livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Eu leio ele desde 2013, ele me acompanhou. Foi uma leitura diferente quando eu morava no Brasil e outra leitura aqui. Aí eu falei assim, quer saber? É um livro que eu queria ter feito com alguém, né? A leitura dele. E eu resolvi criar a Ciranda Selvagem para abordar cada capítulo do livro. E aí eu trago assim os insights que eu sinto dali e eu tenho uma partilha do que as participantes também acharam, faço atividades, enfim, e é uma troca muito rica, né? Tanto é que acaba sendo não só para imigrantes, tem pessoas do Brasil que acompanham, porque, enfim, esse livro é muito mágico. E daí foram surgindo outras coisas. Eu fui convidada para fazer um projeto chamado Escrevinhadoras, para ajudar mulheres a tirarem ideias da cabeça para o papel e colocarem para o mundo, que eu faço com a Ju e com a Eve. Fui convidada por uma outra amiga agora, eu faço parte também de uma página chamada Consciência Uni, a gente vai lançar um curso para mulheres, para resgatar sua força feminina, sabe? Para unir mulheres que estão, sabe, cansadas, sem energia. Vamos remover esses buracos internos, sabe? Esses bloqueios e para ver uma vida mais fluida. Então, você vê como as coisas vão acontecendo quando você começa a dar o primeiro passo. Então, eu nem sei o que vai acontecer mais agora. Mas estou aberta para isso, sabe? E não me vejo mais no mundo corporativo. Então, eu acho que também nada aconteceu por acaso. Eu precisava dessa pausa, sabe? Desse mergulho, sem eu saber. E foi bom que no começo eu sofri bastante, mas depois eu me permiti viver os meus dias melhores. Não que foram todos os dias assim, tá, gente? Mas assim, todo dia eu voltava. Eu tenho o privilégio de viver assim, então eu vou aproveitar, porque eu mereço. Né? Mas eu fui. É muita crença que você vai tirando, né? Não é um processo fácil, mas recomendo para todo mundo, né? A gente tem que viver o presente. Eu li também nessa minha migração o livro O Poder do Agora, da Eckhart Tolle, não sei se vocês conhecem, e O Novo Mundo também. Maravilhoso. O Poder do Agora é um livro falando totalmente da presença. E aí ele só vai dando índices, mas por que viver presente? E o Novo Mundo é o despertar para a vida, né? Que você tem 3 opções para o despertar da vida, que é você viver com prazer, entusiasmo ou aceitação. Ao contrário, você vai sofrer. Então, não é fácil, mas eu recomendo demais. A gente tem que viver melhor os nossos dias, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Conectados, é isso, porque será que você estaria lá no mundo corporativo, em São Paulo, naquela vida maluca de trabalhar o dia inteiro, não ter tempo para nada, sem essa conexão com os filhos que você tem hoje, né? Então, o autoconhecimento, saber por que você está fazendo as coisas, conseguir escolher, porque são muitas demandas, né? Se você fica em casa, você devia estar na rua. Se você estava na rua, você devia estar em casa. Se você está trabalhando, você devia não sei o quê. Né? Sabe assim, devia estar com os filhos. Não, mas você tem que trabalhar. Não, nunca vai dar certo, né? Assim, são muitas expectativas diferentes para atender. Então, vamos atender as nossas mulher mesmo, carrega né? sempre essa culpa, né? A mulher carrega sempre essa culpa. Mãe carrega a culpa. Se ela trabalha, ela carrega a culpa porque ela trabalha. Se ela não trabalha, ela carrega a culpa porque ela não trabalha. E a sociedade vai colocando várias culpas, né, gente? Eu lembro uma vez de assistir uma palestra de uma mulher falando sobre isso, e ela abriu um slide falando
culpa, 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 um monte. Ela falou, gente, a gente está sempre se culpando. Vamos tirar essa culpa. Não é fácil, de novo. Mas acho que a gente já está nesse papo aqui e outras pessoas estão fazendo outros movimentos para a gente começar a viver os nossos dias do que funciona para mim. E às vezes o que funciona para mim não funciona para a Amélia, não funciona para a Milena. E tá tudo bem. Mas quando eu vejo cada uma agindo do jeito que elas são, eu me sinto livre de ser quem eu sou também. Então a força está nisso. Eu acho interessante você falar de, primeiro, se sentir livre para ser quem você é. E também eu vou pegar o gancho aqui que você falou de reler livros e trazer leituras, né? E eu estava pensando num livro muito antigo, mas que eu acho que toda mulher feminista já leu ou deveria ler, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que ela traz justamente isso, né? Primeiro, o que é ser mulher nesse mundo? Você falou da culpa. Para além da culpa, né? Todo esse aspecto de o ser normativo, a norma positiva é o homem, né? O mundo é masculino. Todas as normas, tudo foi criado em torno do homem. E a mulher, a gente existe muitas vezes a partir do homem. Então a gente já começa do errado, né? Já começa do negativo, porque se o positivo, se a norma é ser homem, a mulher já é alguma coisa outra que não o ser essencial da sociedade. Isso num livro de 1949 que ela escreveu e que eu acho que ainda é muito presente hoje, principalmente de tudo que a gente falou aqui. Nessa análise, né, que ela faz no Segundo Sexo, que é uma coisa que a Amélia tentou trazer aqui também, de olhar para figuras históricas e mitos e tudo que já aconteceu no passado e como que a figura da mulher se desenvolve historicamente, ela chega numa segunda parte do livro, que eu acho que talvez seja a mais famosa, que ela fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. Frase mais famosa de todas. Ontem eu estava me preparando aqui para o episódio de hoje e eu reli também essa parte. E essa frase ontem significou outra coisa para mim. Nenhuma de nós nasce mulher, justamente porque essa figura do que é ser mulher é socialmente construído, né? A sociedade vai nos dizer o que ela espera da gente, é por isso que a gente tem tanta culpa. Mas para mim, ouvindo a sua trajetória e agora também aos meus quase 34 anos, já olhando para trás, pensando, eu acho que a gente torna-se mulher quando a gente tem que fazer essas escolhas, essas, eu diria, abdicações, coisas que a gente não sonhou em fazer, mas que a gente vai ter que fazer. Por exemplo, a Amélia, a Raquel, a Milena lá de trás, a gente que já nasceu aí no final do século XX, né, diferente da Simone, que pegou lá o inicinho, a gente já nasceu com mais escolhas. Adolescente, a gente pode pensar, nossa, quero fazer a faculdade tal, né? Claro, num ambiente muito privilegiado, uma questão de classe média, mas de projetar sonhos, quero estudar, quero trabalhar com marketing, quero psicologia, quero viajar. A gente pensou em todos esses sonhos, mas em nenhum momento, quando a gente projeta a nossa vida lá atrás, a gente pensa, lá na frente eu vou querer abrir mão da minha carreira, ou eu vou querer me sacrificar para migrar, ou eu vou querer largar tudo que eu conheço para recomeçar de novo. A gente não projeta isso, mas isso acontece. E eu acho que quando a gente é enfrentada, né, com essas escolhas difíceis na vida, são os momentos que a gente se torna mulher, porque a gente entende todo esse sistema que nos forçou a fazer isso, como o sistema está presente de novo na culpa, na sua questão de se deixar consumir pelo trabalho doméstico, ou pela questão de não querer usar o dinheiro que vocês tinham junto ali. E aí, nesses momentos, a gente percebe, poxa, agora acho que eu me tornei mulher. Me coloquei nessa situação, em frente a todas essas escolhas, e senti essa pressão do mundo patriarcal aqui presente comigo. Agora eu sou mulher. Não, eu admiro demais as autoras, né, dos séculos antigos que conseguiram colocar a sua voz no mundo de alguma forma, né? Por exemplo, a Jane Austen, que escreveu Orgulho e Preconceito, tantos outros, você vê que ali ela tentava imprimir de alguma forma. E isso que ela fala, né, a Simone, por exemplo, em alemão, a gente tem 3 gêneros, né? Ele, ela e o neutro. E criança é neutro. E não é à toa. E você vê, no Brasil, tem muito isso de quando nasce, já vamos pôr um brinco para mostrar que é menina. Sim, imagina se chamarem o bebê de menino, de ai, que lindinho e tal, tem que mostrar. Qual o problema, gente? E aqui, se que problema? Menino, não, menino, não, tá. E aqui na Europa, aqui na Alemanha, não sei, mas acho que na Europa em geral, a criança escolhe quando vai pôr, quando ela tem idade para escolher, que é com uns 10 anos, 12.
Esses dias eu vi um menino com um brinco, ele tinha uns 4 anos, e eu fiquei chocada. Mas quando eu vejo uma menina, eu não fico tão chocada. Hoje em dia eu questiono, mas eu não fico chocada. Mas eu falei, gente, é chocante. Você está mutilando o corpo de uma criança. E eu acho que o sistema patriarcal veio para mim quando eu fiquei grávida, né? Eu fiquei grávida muito jovem, eu tinha 20 anos na época. E aí eu fui entendendo o rolê todo, sabe? De quanto a mulher é muito mais demandada. Fui entendendo o quanto minha mãe absorvia tantas coisas, até para escolher o meu parto, né? Eu tive que brigar para ter um parto normal. Porque, né, no Brasil já é sempre cesárea e tal. E quando a minha filha nasceu, tudo era perguntado para mim. Mesmo meu marido estando do meu lado, era perguntado para mim. Gente, eu ficava, eu não entendi. Eu senti um nervoso por dentro, vontade de falar: porra, você não tá vendo que o pai tá do lado e não é só minha filha? Nós dois somos 50%, ela é 50% minha e 50% dele, entendeu? E quando era coisa ruim, assim, ruim, né? Tipo, alguma crítica, alguma coisa, aí era eu certo. Quando era uma coisa positiva, aí às vezes dividia, mas sempre era perguntado para mim, demandado para mim. E isso foi, assim, ele acabou pagando o pato de muita coisa que eu falava, né? Você tem que se impor, você tem que falar, você tem que. Enfim, é uma coisa também que a gente vai construindo. Mas, entende? Para mim foi assim um choque, porque até então não me afetava tanto. Ou a gente não tem consciência, né? São os momentos que você percebe, poxa, agora eu me tornei mulher, a sociedade me colocou no papel de mulher. E é muito associada com a questão da mãe, né? Se tornou mãe, pronto. Ó aqui sua filha, ó o que ela tá fazendo. Exatamente, tudo, gente. É assim, desesperador. Algo mais? Ai, gente, eu acho que a gente abordou tantos temas, né? A gente começou com imigração, foi para a independência financeira, mercado de trabalho para a mulher, né? Acho que a gente abordou, foi muito rico. Para mim foi assim, uma conversa muito boa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gostei muito de participar. Você, né? Esse movimento, a gente levar informação para as pessoas, né? Que a gente não precisa ficar ocupando um lugar que não te pertence, sabe? A gente tem que ocupar um lugar que a gente quiser. Essa é a minha mensagem. E não ficar esperando para ser, sabe, para ser feliz lá no futuro. Começa hoje, começa agora, o que você acha que pode ser feito. Dá o primeiro passo. É uma linda mensagem. E obrigada a você por ter aceitado o convite do nosso humilde podcast, por estar aqui com a gente. E com isso, a gente encerra então o episódio de hoje. Você que está aí ouvindo, curta, comente, compartilhe. A gente está colocando os episódios também no YouTube agora, justamente para quem não tem o Spotify, ou às vezes você escuta e quer mandar para alguém que não é assinante da plataforma. O YouTube está lá porque é mais democrático, é para isso. Pega o link, compartilhe e vem com a gente para Berlinda. Obrigada, amigas ouvintes. Obrigada, gente. Muito obrigada, menina. Obrigada.